Reconhecer o privilégio é bom, porque quem não reconhece o privilégio vai ficar sempre com medo. É que o privilegiado está com medo. O que é que está a acontecer agora em 2020? Eles não eram assim. O país já não é o que era. Claro que o país não era o que era. Achas que isto ia ficar sempre assim? O país desenvolve. Com essa toda multicularidade, essa diversidade, acham que o país ia ficar estagnado nessa divisão? Então, se foram percorrer, descobrir, misturar, e agora não querem mistura aqui na casa, isso é o reflexo de tudo. O que está a acontecer é o ciclo. Deu a volta. A cena está a dar a volta toda. Vamos aceitar, resolver os problemas, falar entre países, o que é que tem que se resolver como países, né? Como um país colonizado. Deixarem os países decidirem-se, serem propriamente independentes. Ultimamente, esses dias estamos a comemorar a independência de Cabo Verde. Dia 12, dia 5 de julho foi de Cabo Verde, foi de Santo Tomé. Mas acha que isso foi comemorado, eu comemoro essa independência toda, é um dia marcado. Mas já se realmente que esses países são independentes, achamos. Os países são independentes quando deixarem eles em paz, decidirem as políticas, eles não interferirem. Só para veres que a política que é, Cabo Verde comemora 140 e tal anos da PSP, da Polícia Segurança Nacional, da polícia lá. Cabo Verde tem 45 anos e como é que festeja que tem uma força da polícia que está a festejar 100 e tal anos? É porque ainda está no processo de... ainda é colonizado. Tu podes festejar a partir do momento que és independente e formaste uma força de polícia, isso, é que contas a partir dali. Não contares, estás a ir buscar fama daquilo que foi o outro processo. É porque todos os países colonizados gostam de agarrar também aquela parte, não querem se separar, não são deixados a separar. Essa falsa CPLP que não é bem para nós. Estamos a nos enganar, a dizer países irmãos e não se trata como irmãos. E eu, como nasci aqui em Portugal, vejo não há essa irmandade. E não precisa haver essa irmandade, é preciso haver respeito, cada um na sua área, e tratar entre parceiros. Se eu posso vir aqui, tu podes ir ali. Não é um país, olha, tenho acordo com o Brasil assim, mas com Angola é assim, com Cabo Verde é assim. Estou a dizer só da língua oficial portuguesa. O processo como tratam cada país, a benesse de cada país, e acho que nesse caso em particular, Cabo Verde, Santo Tomé e Guiné, são, em termos do processo, já que foram as populações que vieram mais classes mais baixas para Portugal fazer aquela mão de obra barata, são um povo mais fustigado por essa segregação. Neste momento estamos aqui no bairro das Fontainhas, no antigo bairro das Fontainhas, o que ficou do bairro. Por exemplo, essa parede é uma parte do bairro, que era uma construção que fazia parte de um lote de casas, e o bairro era já aqui em frente, havia uma estrada e havia o bairro ali. Isso é uma comunidade que está aqui, veio nos início dos anos 70, aqui para o bairro das Fontainhas, que isto era um terreno onde muitas pessoas que vieram do norte, comunidade de etnia cigana também, vieram aqui fazer as suas casas, e quando começou-se a ouvir que dava para fazer casas, e os nossos avós, muitos trabalhavam em construção civil e moravam em casernas das obras de Alfragide, Alcobaça, vários pontos do país. Portugal naquele tempo estava a construir, né?
tinham imigrado muitos portugueses e tinha vindo muitos imigrantes cabo-verdianos ainda antes da independência dos países de língua oficial portuguesa. E a população das Fontinhas veio nesse contexto, porque as pessoas começaram a ter, os casais começaram-se a formar, começaram a vir as mulheres, já não dava para morar numa caserna, as pensões eram caras e não havia nenhum acompanhamento do Estado para acompanhar aquelas pessoas a nível de habitação, e as pessoas foram inventando. Chegou-se aqui às Fontainhas nos anos 70, 71 e começaram a fazer a casa deles de barracas, compravam madeira naqueles portugueses chamados tipo contrabandistas, né? Que vendiam madeira, e durante a noite as famílias construíram, iam construindo consoante as oportunidades, e porque também vinha a polícia daquele tempo a arrombar as casas consoante apanhavam. Houve várias famílias que construíram, demoliram, voltaram a construir. Naquele tempo essa zona pertencia a Oeiras, à Câmara Municipal de Oeiras. Nós estamos neste momento do lado da Amadora, daquele lado ali do Castelo é Lisboa. Às vezes agora penso, se as Fontinhas pertencessem à Câmara de Lisboa, se calhar as condições dessa população eram resolvidas mais a tempo. O poder lá era mais forte do que o poder do Oeiras. E estando aqui, nós ficamos aqui dentro dessa volta, rodeado de prédios, e ter aqui tipo uma favela multirracial e sem serviços. Começou do zero, não havia rede de esgotos, não havia eletricidade, tivemos vários incêndios aqui, até um que até veio no jornal em 77, um incêndio do queimado que morreu duas crianças. A comunidade já se tentava organizar, fazendo ligações de luzes com quadros, mas o Estado mandava abaixo, a polícia vinha, mandava abaixo, as pessoas usavam velas e candeeiros, havia incêndios pequenos, acidentes que iam acontecendo, mas isso era derivado a não ter solução. O Estado não arranjando solução, não tem previsão. E parece-me, o pessoal chegou nessa altura, começou a ocupar aqui o espaço, e a pessoa que trabalhava onde? Ou seja, era mão de obra, era o quê? Bem, os meus avós, o meu avô trabalhou na Pereira da Costa, que era uma empresa de construção aqui, e havia várias empresas de construção, Amadeu Gaudêncio, Teixeira Duarte, Soares da Costa, todas essas grandes empresas, esses homens trabalharam lá. Eu acho que qualquer comunidade africana aqui em Portugal, as pessoas que agora já devem estar reformadas, trabalharam nessas empresas. Se calhar não estão a receber a reforma deles dos anos que trabalharam. Isso é outra conversa, porque há muita gente da construção civil. Um exemplo, o Estado compactuou com essas empresas a nível de direitos, porque o direito da classe trabalhadora africana não houve os sindicatos, e isso nunca representou essa classe trabalhadora, porque tivemos a Sorafam, Idifer, Teixeira Duarte, várias empresas que os nossos pais, vizinhos de várias comunidades aqui de Lisboa e Val do Tejo eram empregados, descontavam, tinham as regalias, sim. E a partir do momento que essas empresas põem falência ou mudam a sua fábrica para Polónia e isso, essas pessoas ficaram desempregadas, sem direito. Conheço um caso do Sr. Pedro, que é das Fontainhas. Ele foi alistado para a Guerra Colonial, em 66, se não me engano. Depois veio para Portugal, trabalhou em 3 empresas aqui na Sorafam, Teixeira Duarte e mais uma, não sei se é Sotanco. Só recebe a reforma da Sorafam. E as outras duas.
falando do São Pedro, falo de milhares de cidadãos que foram privados de direitos já. Aí é que começa a segregação, o neocolonialismo dentro dessas pequenas comunidades, porque contribuíram para o desenvolvimento do país, mas foram deixados à margem da sociedade. E é o que eu vejo agora, o meu ponto de vista, fomos sempre deixados à margem da sociedade. E o Bairro das Fontinhas é o exemplo disso, porque não havia apoio do Estado. Em 77, depois do incêndio, criou-se a Associação de Moradores, com apoio também das Irmãs Dominicanas. Vi um panfleto do PCP daquele tempo, do MRPP, PCP, a falar sobre esse caso desse incêndio, que era dedicado ao povo da Venda Nova, porque isto pertence à Junta de Freguesia da Venda Nova. E aquele comunicado, após o incêndio, o que é que a comunidade devia fazer, criar uma rede, uma comissão de moradores para se autossustentar. E a comunidade, como é solidária, isto já vinha desde Santo Tomé, Cabo Verde, Angola, reuniu-se as Irmãs Dominicanas do Rosário também, que foi Estado dentro da comunidade. Posso dizer, a irmã Emília, a irmã Diolinda, a irmã Lúcia, Mafalda, foram um Estado dentro dessa comunidade, porque eles é que reivindicavam na Câmara e em outras partes os problemas da comunidade. E a comunidade, a maioria católica, praticante, havia missas dentro da comunidade, havia missa aqui na paróquia da Venda Nova, havia cinema que os nossos pais, no tempo da juventude, usufruíram. O cinema aqui da Venda Nova, que agora é a igreja. Havia atividades organizadas entre a igreja e a comunidade. Eu fiz parte do MAC, Movimento Apostolado das Crianças. Fui uma viagem à França com esse grupo, aos 12, 13 anos. Mas no início, eles é que eram o Estado. Havia o apoio cristão, que era fundos da União Europeia com alimentos. Queijo, bolacha, arroz. Havia mesmo o símbolo da União Europeia. Quer dizer que o Estado português até, para mim, no meu ponto de vista, usou os fundos, usou as comunidades para pedir fundos, para combater a pobreza. Mas muita gente enriqueceu e não se foi feito nada. Foi dado migalhas para... Não houve políticas afirmativas que acompanhassem o tempo. Que acompanhassem os anos 70, 80, 90, 2000, 2010, até 2020. Porque o efeito disso tudo agora é o trabalho que não se foi feito lá atrás. Foram as décadas de segregação de direitos que o Estado tinha possibilidades de fazer. A meu ver, o Estado português tinha possibilidades de fazer. Como os portugueses que foram para a França, o governo francês, outros países da Europa que portugueses cabo-verdianos emigraram, chegaram lá, ainda tinham dificuldades com a língua, mas conseguiram integrar, conseguiram trabalhar, conseguiram direitos, conseguiram almejar outros sonhos, mas Portugal, nessa área social, em todas as áreas, educação, saúde, habitação, não mexeu uma palha. Foi dando só, umas migalhas. As juntas de freguesias, principalmente ao pé dessas comunidades, deviam ter um papel fundamental. Se não há representatividade nessas juntas, não há nada. Se não há representatividade, nunca houve. As associações fazem o que podem. As irmãs faziam o que podem, mas o poder local e o central é que mandam. É aí que é o problema. O problema sempre foi políticas afirmativas que não acompanharam o tempo. Agora é fácil apontar tudo, o que é que a juventude faz, porque também há outras vozes a falar e a sociedade não está preparada para ouvir essas vozes. Acham que não temos direito de dizer ou de fazer para mudar
e acham que é revolta, que é ódio, que somos mal agradecidos. Eu sou mal agradecido. No geral, generalizam questões. Uma coisa que eu estranho, um exemplo, uma pessoa branca não assume o erro da população toda. Mas porquê que eu tenho de representar um grupo? Tu, por exemplo, não representas um grupo, representas a tua pessoa. Porquê que eu não posso representar a minha pessoa também? E, aliás, eu represento a minha pessoa. Não é qualquer coisa de mal que um afrodescendente faz que vou-me autoculpar e dizer que eu é que somos o culpado disto, olha eles, é por isso que nos falam mal. Há assassinatos macabros em norte a sul do país, há pedofilia, há crimes hediondos, há corrupção ao mais alto nível, com BES, Expos, Lusopontes, casos que pessoas que dizem decentes, engravatados, deviam estar ali em Évora, já nem havia espaço, estás a perceber? As pessoas não veem essa problemática toda e apontam o bode expiatório. Quem é? É a dita minoria. Gostava que falasse um bocadinho do caso pessoal, falaste ontem também um bocado dos teus avós, dos teus pais, tu, como é que tu tens essa perspectiva que tens agora? A tua experiência profissional também é importante, não é? Tens um bocado, às vezes, os dois lados da moeda, porque és vigilante, mas também a começar um bocado dos teus avós, como é que eles chegaram, os teus pais, como é que eles faziam? Os meus avós chegaram em 71, o meu avô ainda chegou a trabalhar. Há uma profissão que é para limpar os fios dos elétricos, tem um nome específico, cardilheiro, não quero dizer o nome, mas é uma profissão da Carris. O meu avô, quando veio para Portugal, depois de trabalhar na Teixeira Duarte, meu pai, ele trabalhou nessa empresa, limpava, se não me engano, Porta de Benfica, Sete Rios, tinha vários turnos para limpar as vias do elétrico. O meu pai foi funcionário público, depois trabalhou na Câmara Municipal da Amadora há 26 anos. A minha mãe trabalhou na Lisnave, se não me engano, trabalhou aqui na Sotanco. A minha mãe disse que antes do 25 de Abril, ela estava grávida de 7 meses, o 25 de Abril foi em 74. E ela, aos 7 meses, a sair do trabalho, encontrou militares na rua, que é aqui atrás, a Sotanco. E os militares é que lhe acompanharam, grávida de 7 meses, até aqui ao bairro. E ela, o que é que se passa? Estamos aqui, porque havia militares aqui no antigo quartel, ali na Pontinha, e ela disse que naquele dia a comunidade não sabia mais ou menos o que é que se passava. Saiu do trabalho e encontrou militares, portanto, a minha família veio antes de 25 de Abril e levou aquela mudança. Agora imagina, os meus avós que anos antes estavam em Santo Tomé a trabalhar na roça, sobre a alçada de hierarquias de fazendeiro, capataz e isso, onde o trabalho era levantar, ir capinar, fazer o trabalho, depois ir tratar da própria vida, da sua agricultura, onde a minha mãe aos 12 anos tinha que o trabalho dela diário para compensar o seu dia era pôr uma tina de cacau cheia, era o dia de trabalho dela, uma criança de 12 anos. Isso aconteceu com todas as crianças que estão aqui em Portugal, que a maioria de vieram de Santo Tomé, tinham que pagar. E segundo consta, isso é uma história que eu quero confirmar, a marca Cadbury de chocolates, como Santo Tomé era o maior exportador de cacau do mundo. Segundo consta, a Cadbury exportava cacau de Portugal, com Portugal. E porquê é que a Cadbury deixou de exportar cacau de Santo Tomé? Tinha feito um contrato com Portugal para os trabalhadores que vão lá, que eram cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, guinenses, que o povo natural de Santo Tomé não trabalhava nas roças.
um trato para os trabalhadores terem casa, escola para as crianças, saúde e tudo. E o que acabou não acontecer. A gente sabe o que é que foi as roças em Santo Tomé. A gente sabe o que é que foi a viagem do Ana Mafalda de Cabo Verde para Santo Tomé. A minha mãe fez 2 viagens. A minha avó fez Cabo Verde, Angola, Angola, Cabo Verde, Santo Tomé. Santo Tomé, Portugal. Quando digo a minha avó, digo várias pessoas da minha comunidade, das Fontinhas, da Maia, Cova, Loures, Pontinha. Essas comunidades todas vieram daquele. Se não tiverem em Santo Tomé, foi em Cabo Verde que passaram, e só em Angola. E isso é o percurso deles até vir aqui para Portugal. Ainda tinha cá umas 4 avós e eles foram embora. Ficaram aqui um tempo, depois o clima e isso. 2 foram para Santo Tomé e 2 foram para Cabo Verde. Acabaram por falecer lá e ficamos nós, os meus pais. Saímos dessa casa aqui e o meu pai, houve uma cheia em 1983. O meu pai já estava a fazer uma casa aqui em cima. E a cheia, o bairro tem essa descida e houve uma cheia que muitas pessoas ficaram desalojadas, tiveram que montar um quartel militar, um acampamento militar aqui em cima, no bairro Tenda. Até o nome ficou Tenda porque as pessoas que passaram dessa cheia tiveram que morar durante vários meses nessas tendas até fazerem uma casa de cor-de-rosas que havia lá em cima. Foram feitas para essas pessoas irem lá morar. Meus tios, vizinhos. E o percurso dessa comunidade até crescer, fazer a rede de esgotos, que foram feitos pelos nossos pais. Depois, quando o Estado começou a ver a comunidade a autoconstruir, e depois da cheia, facilitaram um bocadinho a construção, deixaram, mas depois não esqueceram de pôr a luz, não esqueceram de pôr o correio para vir as contas, não esqueceram de nos assinalar nos esgotos, no EMI, aqui na Junta, pronto, morada, tens tudo, o que tem um prédio. Nós aqui, os pais pagavam EMI, construíram a sua casa. Isso eu quero dizer o quê? Não, o Estado, quando dizem que nos deram casa ali na boa, não deram nada a ninguém. As pessoas nem deviam estar a pagar renda lá, estás a perceber? Porque essa casa aqui, durante 20 anos, foi construída, foi paga. Nossos pais pagavam 40, 50 contos de material à consigna, porque aqui tudo ganhou com a comunidade. O material que era vendido, areia, tijolo, cimento, foi pago do suor do trabalho deles, que ao fim de semana juntavam para construir uma casa, outra, em modo de solidariedade, que é de junto à mão. E depois quando dizem que nos deram casa, não é bem isso, porque a casa era de barraca com plástico e cartão. Depois compraram tijolo, ferro, toda a gente aqui sabe o que é feito uma casa. E eu prefiro essa casa aqui do bairro que aquela casa que nos deram na Boba. Porque esta casa foi construída por homens e com amor e com homens que sabem do trabalho. E eu não trocava a minha casa com aquelas condições que deram na Boba. E depois vocês aqui tinham uma forma de estar, uma forma de viver. E como é que é na Boba agora? Vocês agora lá, estavas a dizer que aquilo ninguém foi para lá enquanto não havia esquadra. Ou seja, aquilo está fora. Eu acho que só passando por isso é que vês. Tu nasces aqui. Até hoje, eu saí da Boba daqui em 2001. Nasci em 76. Nasces aqui nesse mundo de comunidade. Isso. Sempre a lutar por acessos, por serviços. O que já estava criado na comunidade. Mas isso não chega. As inspirações pessoais dessas pessoas que tinham para o futuro, o que é que queriam ser. Aqui havia cantoneiros, havia polícias, havia um exemplo aqui, essa zona de Benfica, esses prédios ali, as nossas mães, muitas trabalharam em casas domésticas, 2, 3, 4 casas domésticas. Eu sei porque via
sabia, da Maia, Reboleira, essas zonas aqui, as nossas mães foram mães ali também. Tenho a minha tia que há uma criança que ela cria, nesse trabalho que ela faz, os pais são advogados ou médicos, se não me engano, que até um certo tempo chamava a minha tia de mãe. A mãe teve que dizer a minha tia para dizer ela para não chamar a minha tia de mãe. E agora, nessa época de corona, essa criança pediu à mãe para vir ficar com a minha tia, porque tiveram que distanciar. Estás a perceber? Isto, as nossas mães às vezes, o tempo que tinham para dar amor a nós, foram dar amor a outras crianças, acompanhamento, porque os pais também tinham os trabalhos que não têm nem interesse por filho. E nós ficamos aqui, na mão de tias, tios, vizinhos, a serem rigorosos com o nosso, onde é que nós íamos. Nós também, por proteção dos nossos pais, eles nos fecharam muito aqui. Não nos queriam que a gente saísse aqui à toa, porque sabiam que o mundo para eles era estranho. Mas nós, crianças que nascemos aqui, não era estranho, tudo era uma descoberta. Ir daqui para Benfica, Estádio da Luz, Estrela da Amadora, Fofó, o campo de futebol aqui. Isso, mesmo que os pais não quisessem, a gente começou a ir. Chegar a casa, só onde é que estiveste ali para Lisboa. Só estive ali no Fofó, no jardim, a jogar. Não vos quero ali, estás a ver? E nós, cada vez mais, cada vez a descobrir a cidade, cada vez que a gente saía, no autocarro ou no comboio para Lisboa, víamos, isso não é só, isso faz confusão numa criança. Mesmo a ir à escola, mesmo o sistema educacional na escola, como foi e como vejo agora, isso causou trauma às gerações complexas. O que não quero que os meus filhos façam isso. Eu faço o papel, mas se o Estado não fizer o papel dele com políticas afirmativas de representatividade, tudo que já é chamado a atenção ou não está a dizer, há uma época dedicada aos afrodescendentes que o Estado português ainda não fala, que é para arranjar mecanismos. Há mecanismos, há antropólogos, historiadores, pessoas, filhas de pessoas que tinham roças, filhos de escravocatas, portugueses brancos que estão a estudar isso, estão a usar o seu privilégio para dar informação à sociedade, mas ninguém quer ver isso, e isso é grave. Estamos a continuar, temos que enfrentar esse problema de frente. Há tempo temos de fazer uma reparação urgente. Uma reparação de material e de consciência. Temos que fazer porque, senão, apontar aqui para o povinho, ainda mais segregado, é fácil. E vemos o que se passa de norte a sul do país, em redes sociais, anónimos, pessoas de instituições, a vomitar o seu ódio, e reflete isso. Reflete a não informação do que é que isso gera, o porquê que estamos em 2020 ainda a falar nisso. O porquê? Porque nunca se fala nisso, nunca se falou, foi tabu. Eu tenho 3 filhos, nasceram todos já na Boba, no Casal São Brás. Tenho uma menina de 15 e 2 rapazes gêmeos, vão fazer 10 anos. Cresceram na Boba. Quando tiveram 3 anos, trouxe aqui ao bairro, ainda havia o 6 de Maio, percorri onde eu nasci, até tenho fotos ali daquela parede onde estávamos há pouco, sempre demonstrei de onde é que eu vim e sempre tentei dizer a história, porque eu vi a cara deles e até da minha filha e dos meus filhos quando fomos ao 6 de Maio percorrer nos becos, e eu a dizer que eu morava numa casa igual a essa, fomos à casa onde eu cresci, e eles espantaram: pai, nasceste, moraste aqui? Sim. E eu vi, e depois tive de explicar, e vou explicando as coisas tranquilamente quando acho que é importante explicar, porque eles já não nasceram
com os complexos que a gente tinha. Nem nós nascemos com o complexo que os nossos pais tinham. Portanto, eles já são uma geração que vão se afirmar. Quer queiram, quer não, vão se afirmar como portugueses, cidadãos nacionais, como todos têm direitos. E eles não vão ter o problema que a gente tiveram, porque nós ainda falamos de integração. Eu entregar e ter um processo de integração no meu próprio país, eu preciso ser incluído, fazer parte de um todo. E isto não dependeu de mim, dependeu do Estado. Quando digo eu, digo a população africana e afrodescendente. A inclusão foi apresentada pelo Estado, pelo modo de processamento do Estado. Portanto, não me pedem para entregar no meu próprio país, porque eu conheço o meu país, conheço a realidade onde eu vivo. Se calhar o Estado e a sociedade em geral é que não conhece o próprio país e como é que funciona nessa parte, porque não sente na pele, não passou, ou só viu uma parte, ou não sabe o porquê que veio derivar isso atualmente, o que vemos. Isso foi falta de políticas. Há dias vi no Pós e Contras um senhor a falar que os portugueses não são práticos, são acomodados, ficam acomodados só naquela política. É isso que aconteceu, nós estagnamos, não mexemos naquela parte. Aquela parte parece que é tipo pôr debaixo do tapete, só que até debaixo do tapete fede. Principalmente. Debaixo do tapete fede. Tu estavas a dizer que essa geração dos teus filhos já não tem esse complexo, mas estavas-me a dizer ontem que, na boba, eles fecharam a biblioteca. Os teus filhos andam na escola e a escola continua a dizer que os descobrimentos foram uma coisa boa e que os brancos ensinaram aos negros e que os cristianaram e que foi tudo bom e tudo pacífico. Como é que tu achas que essa transformação vai acontecer se o Estado continua Lá está, é o processo do neocolonialismo, continua vivo, não rasgam os livros de história, não querem largar, ainda querem fazer museus, querem ainda, em vez de retificarem a história, corrigir e ser claro, ser escuro, já nem é ser claro, é ser escuro, porque temos de escurecer a história de Portugal, não é clarear tudo. O falso lusotropicalismo que implementa não cabe na sociedade onde vivemos. Estão-se a enganar eles próprios. Estamos a nos enganar a nós próprios. Porque também há negros enganados, assimilados enganados, que tomam parte, que não têm noção. E muitos não vão ter. Não vão ter porque a narrativa continua igual. Eu, exemplo, já falei com a minha filha, das histórias, ela diz a parte que ela conhece e eu digo-lhe a parte que a minha avó me disse. Foi preciso a minha avó vir de Santo Tomé para eu conhecer a parte que a minha mãe não me disse, que os nossos pais não contavam, porque quando vieram, eu de certeza que bloquearam, não queriam falar nisso, na casa deles, na criação dos nossos. Se calhar pensaram, vida nova, não vou lá estar a massacrar os meus filhos com o que aconteceu, porque nós não levamos isso dos nossos pais. Nossos pais não falaram, quase não falaram do colonialismo, agora é que estão a falar porque nós interrogamos. Só falaram as coisas boas que passaram em Santo Tomé, em Cabo Verde, quase não falam das desgraças. Agora é que eu ouço, os nossos pais nunca falavam das coisas atrozes, crueldade que aconteceu nas roças, uma história ali por outra, de casos assim, e eu na minha comunidade estive sempre rodeado dos mais velhos e com curiosidade de perguntar. E aqui na horta do meu pai, que era aqui, vi muitas dessas histórias, meus tios, uns que eram capatazes, outros que trabalhavam na roça, e às vezes até bate-bocas do passado,
as posições que tomava. O meu pai, por exemplo, era um moleque, chamado moleque de recados nas roças. A família do meu pai, o meu avô, o meu pai e os irmãos foram expulsos de uma roça porque um senhor branco num cavalo destratou o meu pai e o meu pai deu-lhe uma pedrada. E a sanção foi serem expulsos daquela roça e os meus avós foram trabalhar com o senhor já de Santo Tomé, que tinha uma roça, já que não era um processo de tipo colonização, já trabalhavam para o senhor, já não era trabalho a contrato português, mas só para ver, foram expulsos, porque o meu pai não devia fazer aquilo, o meu pai podia ser insultado, tratado, o meu pai deu uma pedra, acho que bateu no cavalo, e pronto, foram ao regi e foram expulsos de uma roça para ficarem à toa, quer dizer, foram contratados em Cabo Verde para vir para Santo Tomé, num processo de trabalhadores contratados, mas aquilo foi um processo de escravidão, camuflado em forma de trabalho a contrato, porque o trabalho dali foi tudo, crianças a trabalhar, a pagar tipo um dízimo, para pagar o dia, com tinas de cacau, e pessoas com terreno marcado para cada família, e depois ainda vais tratar a tua comida, a tua horta, com milho, com o que quiseres. Isto para mim foi a escravatura camuflada. Estás a ver? E depois eles virem para Portugal, aquela gente toda vir para Portugal, vieram fazer o mesmo percurso. Não deram conta, mas quando vieram ainda passaram as águas do bacalhau ainda aqui, mas eu até admiro a coragem dessas pessoas, vendo hoje os meus avós, essas pessoas das Fontainhas, da Maia, Reboleira, Buraca, Miraflores, Pontinha, Venda Nova. Eu admiro a coragem que eles tiveram vendo no dia de hoje. O percurso que eles passaram, segunda a sexta a trabalhar, sábado construir casa, filhos. Eu tenho... os meus pais foram pais, 74, 75, 76, 77. 4 anos, 4 filhos. E eu ponho-me a pensar como é que foi o tempo dele. Minha mãe, como diz, teve sorte também, a sorte persegue os audazes, teve sorte, arranjou emprego, já trabalhava na Sotango na cozinha, depois foi trabalhar na tabaqueira Cabo Ruivo, na cozinha com o chefe Silva, um cozinheiro português até conhecido que já faleceu, e ali, pronto, para ela aquilo era a família dela também. Lá era Ana Preta, eu ainda cheguei a ouvir eles, Ana Preta. Minha mãe naquele tempo não ligava, o meu pai uma vez chateou-se, telefonou para lá, olha, queria falar com a funcionária Ana Maria. Qual Ana? Ana Preta ou Ana quê? O meu pai, não, Ana Maria Rebalo Bessa de Pina. É uma senhora casada, tem apelido, tem nome. Já Ana Preta, que era banal, que continua banal. O Zé Preto, o Manel Preto, o Joaquim Preto. Isto está enraizado na sociedade. Pois, é a liberdade de expressão, é a minha maneira. Eu posso porque ele é meu amigo. Não, não pode. Eu não vou dizer é o António Branco. Eu vou dizer que é o António Castelo. É o António Branco. Quer dizer... Ontem falámos um bocado disso, não sei se tens à vontade em falar disso. Sim. Mas como é que o Estado atua hoje em dia? Portanto, o Estado o que é que faz? Tira as pessoas desses bairros onde elas foram mão de obra barata explorada, mete em sítios a dizer que são projetos sociais, e não é? A guetização, não é? Nós sabemos, e depois tem medidas de controle de repressão, controle de segregação que vai mantendo sistemicamente. Não sei se tem muito a ver com a intervenção da PSP, da polícia, e tem a ver com o controle das associações e das estruturas, ou seja, como é que isso se faz localmente. Ontem falámos um bocado de como é que a polícia intervém, não sei se estás a falar nisso ou não. A polícia intervém, como sempre interviu. A polícia é o Estado. O Estado é que manda intervir da maneira que acha que deve intervir, em certos pontos.
o que passa na Boba passou aqui nas Fontainhas. Violência policial, eu até dizia, eu ouço às vezes no Facebook comentar, os pais deles eram educados, tinham valores, mas essa nossa geração não respeita, não isso. E eu questiono, já em conversa com os mais velhos, eu perguntava na sua juventude, quando vieram para Portugal, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, outros 20, 30, como é a sua relação com a polícia? Já que eles eram trabalhadores, honestos, e era igual, e era pior. Aqui nas Fontainhas, eu pequeno via o Cop Cornes a entrar aqui, a bater toda a gente, porque o Pata Larga, que era um senhor do norte ou do Alentejo, que tinha um café dentro do bar, um português, deu uma chapada num GNR. E juntou-se a comunidade para separar, para ele não bater na polícia. E quando veio o corpo de intervenção, que era a polícia com capacetes, eu era bem pequeno, as pessoas aqui desse prédio disseram que foi a população que juntou na polícia. Foi pau para toda a gente. Homens, mulheres, velhos, foi pau para toda a gente. E excursões de polícias e até de comandos, tropas portuguesas, comandos, vinham fazer incursões aqui no bairro, de repressão, barulho, ajuntamentos, barulho que havia da comunidade, vinham fazer incursões. Quantas chibatadas homens que vinham do trabalho à noite, ou porque beberam um copo, levavam com chibatadas na sola dos pés, se viessem, às vezes te safava, o teu salvo-conduto era o cartão da obra, ao vir do trabalho, no dia está marcado, se calhar era mais a dizer, mas muitos apanhavam. Também as pessoas eram nova realidade, pensar Lisboa, eles eram jovens também, tinham a sua reverência, mas vinha a polícia dos comandos bater, eu até dizer, mas que tropa. E teve que ser o senhor Marcelino da Mata, o soldado mais condecorado português, africano, guinense, que parava aqui em frente na Toca do Lobo com os nossos mais velhos, ali no café, na Toca do Lobo. É que a comunidade, os nossos pais foram lhe dizer que as tropas vinham aqui bater, que ele era comando para ir lá falar, e ele foi lá e nunca mais veio a tropa aqui. Segundo consta, nunca mais veio a tropa, a partir do momento que ele foi lá, e deve ter dito como é que uma tropa militar vem assombrar uma comunidade já fragilizada. Portanto, o poder da repressão do Estado já é sistemático, já vem da escravatura, do racismo que foi a escravatura, a colonização, e essa parte toda, e estamos em Portugal a continuar sempre na mesma senda. Apontar o dedo, mas não ver qual é o problema e principalmente criar soluções. Porque agora os problemas eu já sei o que é, eu quero soluções. Os problemas da sociedade, quem está preocupado já sabe, o Estado tem ferramentas, tem informações que toda a gente está a querer partilhar para criar soluções. Há indicações da ONU. Quem é o representante da ONU agora? Quem é? É o Guterres, António Guterres. Está lá, está a representar Portugal. Manda indicações para Portugal seguir essa diretriz, no caso da década dos afrodescendentes, em toda essa política de violência policial, de discriminação, na habitação, na saúde, na educação, na história, no retificar a história, na reparar a história, e fazem um vídeo bom. O Parlamento tem que tomar medidas, o Parlamento tem que sentar, porque os partidos, lá está, ficam ali a mandar bitates um ao outro, a mandar bocas, a juntar dali parceria para aquilo que lhes interessa e para aquilo que não lhes interessa separam. Não, isso é o povo é que tem que decidir, o povo é que tem que mostrar que não está bem, daí vem as manifestações que estão a ter. O povo já está cansado, a sociedade já está a ver, a próxima sociedade, a próxima geração não vai pedir licença,
vai falar, vai revoltar. Se não revoltar é que era mau.